Então vamos lá, deixa eu dar isso aqui. Olha só, gente. Primeiro, boa noite para vocês. Quero, nessa turma aqui, pelo menos mais 2 pessoas nós vamos ter, tá? Uma está viajando hoje, que é a Beatrix. Isso. Um X no final, diferente. Pode chamar de Bia, se quiser. Hã? Pode chamar de Bia. A Bia, então beleza, então melhor. E nós vamos ter também, tem mais um outro aluno que vai fazer aula com a gente. Então, o que acontece? Todas as minhas turmas de teoria musical, elas começam com bastante pessoas, tá? E depois, algumas ficam em 3, 4 pessoas. E tem teorias que às vezes as pessoas vão deixando de vir e depois ela acaba. Eu vejo isso por quê? Por que isso acontece? A maior parte dos alunos que procuram a escola, eles têm uma finalidade: tocar. Aprendi a tocar 1, 2, 3, 10 músicas. Para mim tá ótimo. Certo? Então a maior parte das pessoas preocupam em aprender a tocar um instrumento. E muitas vezes a forma mais fácil de aprender a tocar um instrumento é através da imitação. Como assim da imitação? Olha, então esse aqui é um ukulele, certo? Um instrumento com 4 cordas, havaiano, e é um instrumento harmônico. O que é instrumento harmônico e instrumento melódico? O ukulele é um instrumento onde eu posso fazer mais de um som, mais de uma nota ao mesmo tempo, combinar elas. Então ele é um instrumento harmônico. A voz humana já é um instrumento melódico, porque eu posso cantar uma nota de cada vez, certo? O violino que nós estamos escutando agora é um instrumento melódico, porque eu posso tocar uma nota de cada vez. A flauta, o saxofone vai tocar daqui a pouco, ok? O teclado, o piano, o violão, o ukulele são instrumentos harmônicos, beleza? Então todo instrumento que a gente pode fazer mais de um som ao mesmo tempo, harmônico. Todo instrumento que a gente toca uma nota de cada vez, melódico. Todo instrumento harmônico pode ser melódico também. Eu posso tocar um solinho, uma nota de cada vez. Já o instrumento melódico, ele é só melódico, beleza? Então, aí o professor explica lá para Gabriela. Gabriela, aqui é o acorde de Dó maior. Gabriela, nossa, que legal! E aqui é o acorde de Fá, Gabriela. E se você tocar um Dó, um Fá, tem um tanto de musiquinhas já que você consegue cantar. E a Gabriela se prende a isso, tá ótimo pra mim. E não se pergunta, por que aqui é um Dó maior? O que é isso, Dó maior? Como que se faz esse acorde de Dó maior? Aqui é um Fá. Uai, por quê? Se a Gabriela procurasse entender isso, ela ia saber que a mesma regra que eu faço o acorde de Dó maior, ela se aplica à regra do acorde de Fá maior, que também se aplica à regra do Sol. Então, se eu aprendo uma regrinha só, eu consigo montar os demais acordes. E se eu não sei regra nenhuma, eu preciso que o Arthur, professor da Gabriela, ensine. Ó, isso aqui é um Dó. Se ele não te ensinar outro acorde, você não vai aprender. E aí a maior parte das pessoas aprendem assim, por imitação. É mais rápido, a história é mais rápida. Mesma coisa no piano. Aprende lá as notinhas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol. A pessoa memoriza. É fácil. Nossa mente é impressionante. A gente consegue memorizar isso. Aprende as posições dos acordes e tudo. Esse mesmo acorde aqui tem naquela outra música. Já sei. Mas não se pergunta o porquê daquilo tudo. E aí entra na parte que eu falei logo antes de começar aqui a nossa aula mesmo, eu falei com as meninas. Existem muitos músicos, inclusive músicos famosos, excelentes músicos, que criaram músicas aí conhecidas no Brasil e fora do Brasil, que eles não sabiam nada de teoria musical. E aí eles dependiam de uma outra pessoa para transcrever aquilo tudo que era o pensamento deles. Nós temos exemplos, você tem para elas Dominguinhos, que não sabia nada de teoria musical, tem experiência, sabe tocar? Sabe. Sabe compor? Sabe. Sabe cantar? Sabe. Mas transcreve isso para o papel. A pessoa é um analfabeto musical, ela sabe falar, tocar, cantar, mas ela não sabe escrever aquilo. Um outro exemplo é o
eu não vou falar que ele era analfabeto, não, que ele não sabia nada, mas que sabia muito pouco, é o Beto Guedes. Entendeu? Muitas coisas que ele criava eram coisas da intuição, da vivência dele. Né? O cara viajar, e ouvir um som, e achar aquilo legal, e conseguir. Isso é impressionante, uma pessoa fora do comum, e conseguir trazer isso para a música. Mas muitas coisas que você precisa explicar. Por que você fez isso? Quais são os graus que você usou aí para você criar essa harmonia? Não sei. Só sei que eu fiz. Tá bom? Então, a nossa aula aqui é uma aula de teoria musical e percepção musical. Ok? Vamos lá. Teoria musical. Teoria. Não vamos pensar só em música, não. O que vocês entendem por teoria? Conceitos. Eu costumo dizer assim, bem prático. Teoria é a explicação lógica de tudo que você faz na prática. Beleza? Olha, aqui é o acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior é uma tríade formada por uma nota fundamental, uma terça maior e uma quinta justa. Nós vamos entender cada um desses pontos e como nós chegamos no acorde de Dó maior. Eu estou explicando, tem uma lógica por trás disso, tem uma explicação lógica. Beleza? Ó, essas aqui são as 7 notas musicais. Foram descobertas lá atrás e foram medidas, calculadas em comas, e aí criaram essa distância certinha entre as notas, que é um padrão para todos os instrumentos na música ocidental. Olha que legal. Eu tenho música oriental e música ocidental. A música oriental vai ser a música lá, vamos pensar que essa é a música indiana, a música tradicional chinesa, certo? A música ocidental é a música europeia que veio pra gente aqui. Bach, Mozart, Beethoven. Tá bom? Isso é música ocidental, é que nós temos o costume de tocar, ouvir. Beleza? Só para vocês terem uma ideia. Na Índia, por exemplo, enquanto aqui na nossa música ocidental nós temos as escalas maiores e escalas menores, nós vamos aprender o que é um conjunto de notas. Nas escalas menores eu tenho 3 tipos de escalas menores: primitiva, harmônica e melódica. Na Índia eles têm mais de 300 escalas. E aí, eles têm muito mais notas. Exemplo, aqui no braço do ukulele, se eu toco aqui na primeira, ele é dividido em casas, tá? Tem as cordas e tem as casas. Se eu toco uma notinha na primeira casa, com a primeira corda, sai um som. Eu mudei para a próxima casa, outro som. Inclusive a gente chama de semitom, que é a menor distância entre sons que o nosso ouvido consegue ouvir, medir e entender. Tá bom? Lá na Índia, por exemplo, entre esse som aqui e o próximo, que é o menor som que nosso ouvido consegue ouvir e entender como som, eles vão ter um som aqui no meio. O que seria pra gente um ruído, a gente não entenderia como som. Nosso ouvido não é apurado ao extremo para conseguir entender como som. E o deles já é educado para isso. Então, teoricamente seria assim, ó. Dó, Ré. Aqui entre o Dó e o Ré tem uma nota. Tá? Na nossa música. Na nossa teoria musical, na nossa música, certo? Eles teriam uma nota aqui e outra aqui. Ok? Conta uma história, inclusive, de um violinista famoso, que foi fazer um concerto na Índia, e aí ele estava tocando, e ele fazia o vibrato. O que é o vibrato? Não. Eles fazem um vibrato aqui, né? Eu não sou violinista, não sei nada sobre violino assim profundo. Então, esse vibrato, não. Aí eles achavam, ele percebeu que as crianças estavam rindo, o pessoal estava rindo do vibrato. Por quê? Aonde para ele era um vibrato, ele ouvia só um efeito, essa vibração, eles escutavam 2 notas e achavam estranho. Esse cara fica tocando, duas notas repetidamente.
Porque o ouvido deles era tão apurado que aonde eles escutavam apenas um ornamento de vibrato, eles conseguiam escutar mais de uma nota. Entendeu? Tá bom? Então, na nossa música ocidental aqui, nós temos a teoria musical, nós vamos conhecer aqui os elementos, os fundamentos, e a percepção musical, tá? A nossa aula também vai ter essa parte de percepção musical. O que seria percepção musical? Gente, as pessoas que gostam de música normalmente já têm a percepção musical ativa. Quer ver? Vamos lá. Tá vendo esse som? Que instrumento é esse? Pode falar. É um saxofone, um instrumento de sopro. Tá vendo ele? Não tá vendo. Mas você escutou o som. É uma aluna que tá soprando. Beleza? Então a percepção a gente consegue, a gente já vem com ela já mais adiantado que a teoria musical, por exemplo. Por isso que o Beto Guedes conseguiu compor tanto de coisas, escrever tantas coisas, por isso que o Dominguinhos também, porque a percepção musical deles era muito boa. Fecha os olhos, todo mundo pra mim. Fechadinho, vai abrir só o que eu pedi, tá bom? Ok? Pode abrir agora. Então, a gente consegue perceber aqui nesse ambiente alguns sons. Alguns eu produzi e outros já estão aqui. Beleza? Vamos lá. O primeiro que eu fiz foi qual? Bati no quadro aqui, certo? O segundo, eu passei os meus dedos aonde? No ukulele. E tem um que já estava aqui desde o começo, quando vocês entraram. Ventilador. Beleza? Tudo é som, né? Só que nem todo som que a gente escuta é um som musical. Exemplo, ventilador. Vai bater o computador daqui a pouco, em cima. Pá! É som musical? Não é, mas é som, não é? Aqui é som musical. Outro que não é som musical? Não é som musical, mas é som que nossos ouvidos conseguem escutar. Então nós vamos desenvolver essa parte de percepção musical, que ela é muito importante. Inclusive, vocês vão conseguir caminhar mais rápido na música por esse lado do que por esse lado. A gente recebe aqui na escola vários alunos que às vezes tocam maravilhosamente bem, mas se a gente pegar e colocar para ele assim, toca essa partitura aqui para mim, ele não consegue tocar. Aí, eu sei só um pouquinho de partitura. Aí você coloca para ele lá, sol, sol, fá, mi. Toca um cai, cai, balão. E aí ele consegue tocar com dificuldade, ele consegue ler as notinhas e tocar. Certo? Sem a partitura. Aí ele consegue tocar Beethoven já. Mas para ler tem um atraso. A percepção da pessoa é muito boa, mas a parte teórica é defasada. Aí a pessoa consegue tocar cai, cai, balão lendo a partitura, mas consegue tocar uma sinfonia de Beethoven sem ler a partitura. Isso é comum, tá? Isso aí acontece com bastante frequência. Beleza? Então nós vamos desenvolver a parte da percepção musical para a nossa aula também. Tá bom? Eu não falei com vocês no começo, mas vou apresentar para vocês rapidinho aqui. Então nós temos aqui a Gabriela, que estuda violão, o Tiago, que é meu aluno de piano, o Cristiano, que é o pai do Tiago, que é aluno de piano também, a Lorena, que veio conhecer a escola, fazer aula experimental de bateria, e a Clara, que também é aluna de piano. Então, todos aqui são instrumentos harmônicos e um instrumento de percussão. E a bateria? O que é a bateria? Você sabe? É um instrumento rítmico, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos instrumentos com a afinação definida com as notas, né, de diapasão, que seria o piano, o violão. E nós temos instrumentos como a bateria, que ela vai ser afinada, o som vai ser medido, só que nós vamos ter apenas a divisão assim, ó, entre grave, médio e agudo. Tem partes da bateria, a bateria é dividida em partes, né? Ó, bumbo, caixa, chimbal,
Do lado de cá nós temos um surdo. Aqui em cima nós temos os tons. E aí tem os pratos. Prato de condução, prato de ataque. Só um básico de uma bateria assim. Beleza? O boom, tum, 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 tum. Tem um som grave. Tum, 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 tum. A caixa, tá, tá, tá. Tem um som médio, não é nem grave nem agudo. O surdo aqui do lado de cá também tem um som mais grave. Certo? E os tons, eles vão ser mais agudos. Não som agudinho, mas é mais agudo, levando em consideração aqui o nosso bumbo, por exemplo. Mesma coisa acontece com os pratos. Então, nós vamos conseguir fazer essa medição aqui desse instrumento. Ah, tem grave, médio e agudo. Mas eu não posso falar assim. Dó. Ré. Não tem na bateria. Dó, ré, mi, fá, sol. É um instrumento de percussão, um instrumento rítmico. Ele vai trabalhar com o ritmo. Ele vai conduzir o ritmo. Por mais que ele vai fazer sons graves, médios e agudos. Então, beleza? Não é um som musical? É um som musical. Só que não é um som. Eu não tenho aqui o som. Ai, fugiu a palavra agora. Não vou ter as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol. Ele não vai ser um instrumento temperado, igual a gente fala temperado, igual o piano, né? Que nós temos as notas definidas. Toca um dó. Violão, toca um dó. Uma flauta, toca um dó. Certo? Saxofone, mesma coisa. A gente consegue definir cada som. Inclusive a gente consegue ver e falar assim: ó, esse dó tá desafinado, tem que afinar aqui na chave do piano. O violão tem que afinar, tá certo? Beleza? Ah, a voz humana também, a gente consegue cantar as notas certinhas. Dó, ré, mi, fá, sol. Na bateria você não vai ter isso, mas você vai ter toda a parte rítmica e essa divisão de sons graves, médios e agudos. Não é só na bateria, num pandeiro, num triângulo. Na maior parte dos instrumentos de percussão você vai ter isso, no agogô, certo? Você vai conseguir ter a definição, inclusive, de sons diferentes, um mais grave, outro mais agudo, e vai trabalhar o ritmo ali. Tem instrumentos de percussão que tem notas? Tem. Quer ver um exemplo? Um xilofone. Já viram na orquestra? O xilofone, madelofone, metalofone. Os tímpanos também, o tímpano a gente consegue também dar uma afinação de nota para eles, tá? Esses instrumentos são de percussão, tá? Mas são instrumentos que vão ter as notas ali nele. Beleza? Ó, deixa eu falar de uma coisa para vocês aqui antes, senão eu me perco nisso. Na parte de percepção musical. A gente estava falando dos sons. Vocês sabem quais tipos de sons que nós temos? Ó, nós temos... Deixa eu pegar meu pincel, que eu acho que vai ser melhor para quem está assistindo. Nós temos assim, ó. Sons. Tudo que o nosso ouvido pode escutar é som. Medidos e não medidos. Beleza? Todo som que for medido vai ser nota. Todo som que não for medido vai ser ruído. A moto passou lá fora agora, perceberam? Não dá pra falar, a moto passando em ré. Não dá. Mas você ouviu que é um som, um ruído. Agora o saxofone tocando aqui em cima, eu já posso falar, ó, fez um lá, um si. Certo? Beleza? Então, sons. Aí, dentro dos sons, eu tenho essa divisão aqui, ó, que legal. Eu tenho sons da natureza, sons dos objetos, sons natureza, objetos, dos animais, lembrei, desculpa gente, tanta coisa na cabeça. E por último, som dos instrumentos. Tudo é som. Natureza. Vento, trovão, chuva, barulho de água. Tudo sons da natureza. Objetos. Ventilador. Um carro, vamos pensar como um objeto.
arrastar de uma cadeira, ou bater de uma porta. Objetos. Animais. Leão, elefante, certo? E por último, os instrumentos. Tá? Então, todos esses, nós temos essas 4 classificações. Só um minutinho, gente. Nós temos essas 4 classificações dos sons. Beleza? A voz é instrumento? A voz é um instrumento. Você fala com um cantor que não é. Você arruma uma confusão. A gente na faculdade a gente gostava de brincar com os cantores. Que eles não eram instrumento. Porque afinal de contas, entre aspas, não é um instrumento. Mas o corpo deles é um instrumento. Certo? Com afinação e tudo. Com extensão, medição das notas, tudinho. Tá? É impressionante. Então, a gente ficava brincando, que a gente toca, eles não tocam. Mas a voz humana está aqui dentro. Beleza? Tá bom? Aí, olha só. Dentro dos instrumentos, nós vamos ter essa divisão. Ó, eu tenho os instrumentos de cordas, instrumentos de teclas, instrumentos de sopro e os instrumentos de percussão. 4 familhinhas para vocês aí. Beleza? Sim. Um órgão é de sopro ou tecla? Vamos chegar lá já. Eu vou falar para você. Bom, presta atenção. Cordas. Todo instrumento aonde o som é produzido pelo pinçar de cordas. Ukulele, guitarra, contrabaixo, harpa, violino, violoncelo, tudo instrumentos de cordas. Vou pular teclas, tá bom? Sopro. Tudo que nós precisamos produzir o som através do sopro. Saxofone, clarinete, trombone, trompete. Inclusive, vocês vão descobrir depois que dentro do sopro, por exemplo, tem sopro madeira, instrumentos de sopro de metal. Tem essas divisões ainda, tá bom? Beleza? Percussão. Todo instrumento que para tocar, para sair o som, a gente precisa bater nele. Certo? Bater, agitar ou friccionar. Um reco-reco, um tantã, um agogô, a bateria. Todos eles são instrumentos de percussão. E aí as teclas, na verdade, eles dividem mais entre esses 3 aqui. As teclas, vamos pensar que é algo mais moderno. Que seria um teclado. Ok? Um teclado. Sabe por quê? O órgão, você me perguntou do órgão. O órgão é o nosso primeiro instrumento de teclas, é o órgão. E o órgão, ele é feito de... o órgão principal, né, o órgão como foi inventado, é um instrumento feito de flautas. Tinha uns tubos. Aí, antes, inclusive, tinha que ter uma pessoa para poder ficar enchendo um fole lá para produzir o ar e o outro tocando. Eram 2 pessoas tocando órgão. Senão não saía som. Depois foi modernizando a ponto das pessoas conseguirem tocar o órgão ali, né? O órgão, você vai tocar o órgão, as teclas, e ele vai acionar as flautas, vai soprar nas flautas e vai sair o som. Então, teoricamente, o órgão tem teclas, mas é um instrumento de sopro também. Entendeu? Beleza? Piano. O piano, ele entra aqui, gente, ó, como instrumento de percussão. Teoricamente. Por quê? Vocês já viram um piano por dentro? Não? Vou trazer na próxima semana um martelo. A gente tem um martelinho aqui para poder mostrar para vocês. O piano, você aciona a tecla, o martelo bate na corda e faz o som. Certo? Então, bate. Tudo que bate é percussão. A produção é feita por esse bater. Só que a gente costuma falar que o piano é instrumento de teclas, por quê? O que a gente vê, está visível, é as teclas. A gente toca as teclas, sem saber que as teclas é algo só para poder o quê? Para poder acionar os martelos para sair o som. Tá bom? Então o instrumento, na família das orquestras, por exemplo, o instrumento entra aqui.
Mas vamos falar que o instrumento é um instrumento de teclas também. O piano também é um instrumento de teclas. Beleza? Sanfona, acordeon, mesma coisa. Você tem um fôlei ali, ó, você abre e fecha. Se você tocar sanfona sem abrir e fechar o fôlei dela, não sai som nenhum. Você vai apertar as teclas, não vai sair som. Abriu e fechou o fôlei, aí produz o ar lá dentro, aí sai o som nas teclas. Fala, Thiago. Você quer falar outra coisa? Não? Ah, tá bom. Outro instrumento que é de sopro e tem teclas. Escaleta. Quem já viu escaleta? Muito famosa nos anos 90. Eu tenho uma aqui, ó. Pera aí. E engraçado, não caiu não. Engraçado que todos os instrumentos que são feitos pelo sopro, pode deixar para mim, ligado. Que são produzidos, o som é produzido através do sopro, todos eles têm um som parecido. O órgão, a sanfona, esse daqui que é a escaleta, olha que legal. Vou tirar esse daqui e vou colocar um outro aqui. Mas vamos falar se não lembra o som de uma sanfona. Quer ver? Ó. Teclas. Toquei. Sem som. O legal do sopro é que você pode fazer até um vibrato na voz, através da boca, né? Ó. Viu o vibrato? Ou um som liso. Escaleta. Nos anos 90 era legal, era bem usado esse instrumento. No rock, eles usavam, tá bom? A combinação dela de notas lembra um acordeon. Teclas, mas se eu não soprar, não sai som. Então, teoricamente, a produção é feita por um sopro. Então, seria um instrumento de sopro. Só que a gente vê as teclas, então nós somos levados a falar que é um instrumento de teclas. Beleza? Então, aqui está a divisão dos instrumentos. Vou acrescentar agora a voz. Olha que legal. Voz também é um instrumento de cordas, teclas, sopro, percussão. Vou falar primeiro da voz, depois a gente chega aqui, tá? A voz é dividida assim, ó. Eu tenho voz humana. Aí, dentro da voz humana, eu tenho voz masculina, vou pôr um E maiúsculo, e feminina, um F maiúsculo. Beleza? Voz masculina, voz feminina. Dentro da voz masculina, eu tenho uma divisão, que é chamado de tenor, barítono e baixo. O tenor seria a voz mais aguda masculina. Certo? O barítono é a voz mais comum que existe. A maior parte das pessoas são barítonos, os homens são barítonos. Ela não é nem muito aguda e nem muito grave. Ela está ali no meio. Então a maior parte das pessoas, é onde a gente fala, normalmente a gente fala na região mediana. Então a maior parte das pessoas não desenvolve tanto aqui para o agudo nem muito para o grave. Elas cantam aqui. Os cantores, a maior parte dos cantores que a gente tem são barítono. E o baixo. Seria a voz masculina grave. Ok? Exemplo de... quem lembra aí, pessoal que antes, eu acho que você não vai conhecer. Você não sei, você sim, eu, o Thiago e a Lorena talvez não. Antigamente aqui em Belo Horizonte tinha um programa, não sei se existe ainda, na rádio, chamava Good Times, lembra? VH e FM. Aí o cara fala, Good Times. Né? O locutor de rádio antes, ele tinha era tipo um pré-requisito, ele ter a voz grave. Entendeu? Muitos, às vezes, nem tinham a voz grave mesmo, naturalmente. Ele conseguia impostar
Ele conseguia trazer a voz dele e colocar num lugar que ficava grave. Aí ele falava, boa noite. Hoje em dia acabou isso. Hoje em dia o radialista ele não tem mais isso, entendeu? Tá? A gente costuma falar, inclusive, que o homem, normalmente, ele amadurece a voz para ser considerado um baixo depois dos 30 anos. Ok? A voz leva um tempo a amadurecer. E a pessoa que é baixo mesmo, ela consegue cantar notas bem graves do instrumento. Entendeu? Tá bom? Então essa é a divisão masculina. Feminino. Vamos lá. Aí eu tenho assim, ó. Gente, passando rápido o tempo aqui. Eu tenho voz humana feminina, soprano, mezzo-soprano e contralto. O soprano vai ser a voz aguda feminina, bem aguda, certo? O mezzo-soprano é o que a maior parte das pessoas, mulheres, também são. É aquela voz ali no meio, nem é muito agudo e nem muito grave. E o contralto seria o baixo da voz feminina, a voz mais grave da voz feminina. Ok? Essas duas vozes aqui, ó, são bem difíceis de conseguir, de encontrar, viu, gente? Inclusive no meio dos cantores, elas valem ouro. Teoricamente não. De verdade, tá? Quando eles descobrem uma pessoa que é baixo mesmo, os corais, por exemplo, tudo querem contratar o cara, levar o cara, porque é difícil ter uma pessoa com um grave, que seja, né, um grave audível, brilhoso, tá? E o contralto também não é comum. O soprano e o tenor já é mais comum, mesmo sendo vozes também raras de se encontrar. Como falei para vocês, a maior parte das pessoas estão aqui, ó, se enquadram aqui. Beleza? Aí nas óperas, esses dois aqui são muito valorizados como solistas, né, de ópera, o tenor e o soprano. Então essa é a divisão da voz humana, que é produzida através do quê? A voz é produzida através do quê? Sopração. Olha só. Antes eles falavam que a voz humana, que a nossa garganta, tinha cordas vocais. Lembra? Eu ouvi falar sobre isso? Ah, as cordas vocais. Então seria instrumento de cordas. Só que isso foi mudado e hoje em dia é provado que nós temos pregas vocais. Ok? Tá bom? Então, nós podemos pensar que a voz humana entra como um sopro, que tem produção feita através de ar, mas podemos pensar que também em cordas, não vai ser tecla nem percussão. Beleza? Na verdade, vamos pensar com algo extra aqui, tá, gente? Voz humana. Instrumentos de cordas, instrumentos de teclas, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão e voz humana. Beleza? Tá bom? Os instrumentos de cordas vão ser classificados como grave, médio e agudo. Grave, médio e agudo. Tem lá o violino, instrumento agudo. Violoncelo, instrumento mais grave. Nas teclas, o piano é um dos poucos instrumentos que tem as 3 regiões, gente. O piano tem 88 teclas. Então ele vai ter o grave, o médio e o agudo. Beleza? Uma sanfona tem um pouquinho de grave, não como o piano. Tem médio e tem agudo. Certo? Essa escaleta vai ter um pouquinho de médio e agudo. Som médio. Quase chega num grave, mas assim, bem fraquinho. Que é médio. Começa a ficar agudo. Agudo. Beleza? Sopro. Aí nós temos o trompete. Nós temos a flauta, nós temos o... deixa eu ver aqui mais.
flauta transversal, flauta, trompete, saxofone. O saxofone, inclusive, ele também tem uma família separada para eles, viu? São instrumentos agudos. Uma tuba, um bombardino, certo? Um trombone de vara. São instrumentos graves. Aí, alguns instrumentos agudos têm um pouco de médio e alguns instrumentos graves também vão ter um pouco de médio. Beleza? Agora, eu não estou lembrando se a gente tem um instrumento de sopro que tem os três. Eu acho que não. Tá bom? Olha que legal. Muitas das vezes, quanto menor o meu instrumento, mais agudo é o som. Uma flauta. O tubo da flauta é pequeno. Então é normal produzir som mais agudo. Quanto maior a caixa acústica do instrumento, um violoncelo, um contrabaixo, mais grave ele produz. Ok? Beleza? E na percussão também nós vamos ter grave, médio e agudo. A bateria que eu desenhei para vocês aqui é um exemplo. Tem parte da bateria que é grave, tem parte da bateria que é médio, tem parte da bateria que é agudo. Um triângulo, agudo. Um surdo, um agogô, mais grave. Certo? O agogô na verdade acho que é médio. Um tantã, grave. Certo? Nós vamos ter essa divisão dos instrumentos. Beleza? Então, ó, isso tudo aqui está dentro dessa parte de percepção musical. Como eu falei, nós vamos caminhar juntos na teoria e na percepção musical. E eu vou passar para vocês rapidamente aqui a minha introdução de teoria musical, tá bom? Antes de nós finalizarmos aqui nos minutos finais. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a teoria nós vamos tratar na teoria dos símbolos musicais, das regras, beleza? E o primeiro símbolo musical que nós temos na teoria musical, um pouquinho assim, ó, notação musical. Lembra o seguinte, vocês estão aprendendo agora uma linguagem, assim como o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, o chinês. A linguagem musical também é uma, tá? Que inclusive o legal é que nós vamos conseguir conversar através da linguagem musical com várias outras pessoas de outros países. Né? Lembra que eu falei da música ocidental e oriental? Todo mundo que sabe música ocidental, a gente vai conseguir conversar com eles na mesma linguagem. Não tem um símbolo aqui e lá em Londres tem um outro símbolo diferente. Não, é o mesmo pra gente e o mesmo pra eles. Beleza? Então o nosso primeiro símbolo da notação musical, da teoria musical, perdão, vai ser esse daqui, ó. É um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Chamado de quê? Quem sabe? Partitura? Pauta musical ou pentagrama. Penta, 5. 5 linhas contadas de baixo para cima. Ok? Nunca de cima para baixo. Eu preciso ter ciência disso porque eu vou usar as linhas para desenhar bolinhas. Se eu não sei se é contar de cima para baixo, vai dar errado na hora de contar as bolinhas. Beleza? Então, pauta musical ou pentagrama. Brasil é o quê? No futebol? Penta, né? Tá tentando ser hexa, não tá dando jeito nenhum. Penta, 5. Grama, linha. 5 linhas e 4 espaços. Esse é o nosso primeiro símbolo. Detalhe, para minha aula de teoria musical, viu, Gabriela? Eu vou pedir por eles. Tem esse caderno? Tem esse caderno? Tem um caderno de música? Você tem? Não? Lorena, Gabriela. Lá a leitura. Aqui na Pouso Alegre mesmo tem também uma papelaria que tem um caderninho de música. Eu vou pedir vocês para poder providenciar um pra gente, para nossa aula. Deixa eu ver aqui, cadê o meu? Ah, tá por aqui. O que acontece? Ele vem todo forrado com esses grupinhos de 5 linhas. Porque se a gente tiver que escrever sempre essas 5 linhas, não vamos perder muito tempo. É baratinho, acho que é R$10 um caderno deste de música, tá bom? E eu preciso, porque os símbolos musicais vão ser escritos dentro, a maior parte dentro dessas 5 linhas e 4 espaços. Então, o primeiro símbolo é esse. E o segundo símbolo?
O pessoal faz tatuagem disso, às vezes nem sabe o que é, o que se trata. Clave O sol. de sol. Clave de sol. A clave de sol, a origem dela é da letra S mesmo, de sol. Tá bom? Foi passando ao longo dos anos até chegar nesse desenho aqui. Beleza? A clave de sol é um marco para a identificação das notas. Eu vou desenhar a clave de sol aqui dentro da minha pauta musical. Tem um lugar certo para desenhar ela. Vocês vão ver agora. Beleza? Ela vai ser sempre, o comecinho dela aqui, ó, vai ser sempre feito aqui na segunda linha. Olha que legal. Faço uma bolinha, um caracol, vou subir, faço um L de lápis, desço no meio, vou apagar esse pedaço da pauta aqui, ó. Desço no meio e faço aqui um caminho de guarda-chuva. Essa é a minha clave de sol. Vai vir sempre no começo da minha pauta musical. Na maioria das vezes, quase 99%. Vai acontecer algumas músicas lá na frente, vocês vão entender que a gente pode desenhar uma clave no meio. Mas sempre vai ter uma clave no começo de cada pauta musical. Sem a clave, eu não posso dar nome aos demais símbolos. Ok? Então, desenhá-la sempre aqui no começo das 5 linhas. Beleza? Então, esses são os dois primeiros símbolos que nós vamos aprender hoje. Na nossa próxima aula, vamos falar mais de notação musical e menos de percepção. Tá? Vai ser mais uma aula introdutória. E aí nós vamos prosseguir com as notas musicais, localizar elas dentro da pauta musical. Vamos aprender a outra clave, a clave de sol. Vamos aprender uma outra clave, que é a clave de dó. Conhece? Conhece a clave de dó? Então, beleza. Vamos colocar tudo aqui para começar a organizar os nossos símbolos. Alguma dúvida? Não. Perguntas? Então beleza. Para a semana que vem, um para-casa simples, para poder fazer ali, tá? Sei lá, tá tomando um café. Põe ele no YouTube para poder saber. Para casa é: qual é a origem do nome das notas? Sabe? Não? Então vai saber agora. Beleza? Tem uma origem, tem um porquê das 7 notas musicais. Ok? Vocês vão pesquisar lá no YouTube. Origem do nome das notas. Tem um videozinho lá, 3 minutinhos, vão descobrir. Aí a gente fala sobre isso na semana que vem. Beleza? Gente, procura vir a essa aula. Agora eu estou gravando, quando os experiências podem assistir. Mas é difícil às vezes quando estão gravando antes. Aí a pessoa fala, no final de semana você tem que voltar atrás, atrasa a turma, entendeu? E aí começa a ficar ruim. Só que isso aqui é acumulativo. O que eu aprendi aqui hoje, eu vou aprender coisa nova na semana que vem que depende disso aqui. Então se a pessoa pula e ela não assiste a aula, ela começa a perder o fio da meada. E aí começa a ficar um negócio meio difícil, às vezes, de compreender. Não é difícil de compreender, tá? É um caminho que nós vamos fazer juntos, que eu vou conseguir levar vocês a compreender a teoria musical. Mas se começar a faltar, aí perde, aí, que negócio difícil. Não é difícil. É porque você perdeu algo que precisava fazer para poder te ajudar a compreender melhor. Beleza? Obrigado, boa noite para vocês. A gente se vê semana que vem, tá bom? Quarta-feira, 19 horas. Deixa eu fechar isso daqui agora.